Boa noite. Eu estou, na realidade, regravando a exposição dessa aula, aprendendo aí a lidar com esses, né, imprevistos do ensino remoto. Eu pensei que havia salvado na nuvem a segunda gravação, né, a segunda aula, e não foi. No entanto, eu vou fazer a exposição aqui, né, e acredito que quem não pôde estar presente, ou quem quiser rever, não vai sair prejudicado, né? Porque o conteúdo de aula está aqui preparado do mesmo jeito. Foi a aula 2 do dia 27/4, né? Relativa ao nosso segundo encontro, onde a gente debateu, né, a questão da crítica do Estado e do Direito, forma política, forma jurídica, através do artigo do professor Alisson Leandro Mascaro, né, que compõe uma série de artigos daquele livro Curso Livre, Marx e Engels, organizado pela Boitempo, no qual vocês podem também, né, se quiserem dar uma complementada, embora acaba que o conteúdo do artigo é basicamente o conteúdo da aula e da exposição que ele faz no encontro. Quem quiser complementar também, eu vou deixar o link, né, no nosso documento editável no Drive. Coloquei lá esse documento editável para que a gente condense as referências de link e também para que vocês fiquem à vontade também para inserirem indicações de leitura, de vídeo, palestra, que vocês quiserem incluir ali no nosso conjunto de materiais do curso, né? Dando seguimento, então, à exposição perdida, né? A volta dos que não foram, vamos assim dizer. Nesse artigo do Alisson, eu escolhi em razão do fato de que é um artigo que passa um panorama geral sobre a discussão de Estado, sobre a discussão de política, sobre a questão do direito, na obra de Marx e de Engels, né? Ele vai, vamos assim dizer, nas fontes, né? Ele não vai fazer uma exposição sobre essas discussões no campo dos autores marxistas, né? Ele vai partir para buscar na contribuição chamada marxiana. Eu cheguei a fazer essa diferenciação. Marxiana, né, literatura marxiana, aquelas dos originais, vamos assim dizer, né, as fontes primeiras das obras de Marx, de Engels e coisa e tal, e literatura marxista, aquela formulada a partir desses, né, mas por outros autores, né, que poderíamos aqui citar milhares deles, mas não é necessário. Então, o Alisson ele apresenta esse panorama geral, né, dessas contribuições no pensamento de Marx e Engels, né, a partir de 3 obras que ele considera elementares para a discussão de forma política e forma jurídica, né, para a crítica do Estado e do Direito na obra de Marx e Engels, né, e ele busca, né, são 3 as obras, né, a primeira seria na fase jovem do Marx, né, como a literatura costuma pontuar, né, uma fase primeira ali das construções teóricas dele, né, onde a obra referência, né, desse período para a discussão de Estado e do direito seria a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, né, a segunda obra já na fase dita adulta do Marx, que seria o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, e uma terceira obra, na realidade, não escrita por Marx, e sim por Engels e Kautsky, que seria o Socialismo Jurídico, uma obra póstuma, né, uma obra póstuma ao falecimento de Marx, no caso, né, posterior ao falecimento dele. Nessas obras, né, o que está exposto ali de alguma forma, né, é tentar entender o que se espera, o que se pode ter e fazer nesse mundo na busca da transformação política da sociedade. E aí, em diversas fases do pensamento marxista sobre o Estado, do pensamento marxiano sobre o Estado, né, a gente encontra aí algumas pistas sobre isso, né? Então, a gente pode pensar a evolução do pensamento marxista sobre o Estado, política, e também sobre o direito nessas obras, né? A gente encontra um terreno profícuo ali de referências sobre essas temáticas. O 18 Brumário, em específico, né, dentro do pensamento político marxista,
seria não só dentro do pensamento político marxista, mas se entende, né, muitos autores entendem que é uma obra que funda a ciência política contemporânea, é isso que o Mascaro está expondo, né, no texto dele. Muitos compreendem que é uma das grandes obras inaugurais aí dos clássicos da ciência política contemporânea. Seria o 18 de Brumário, e a gente vai entrar em cada uma dessas obras adiante. No que diz respeito ao pensamento político marxista, né, essas obras, ainda que sejam obras do século XIX, né, até para justificar a razão da gente estar trazendo isso aqui, e do curso também ser pautado sobre essa proposta, né, de a gente enxergar a sociedade e o direito, essas relações, sob a ótica da contribuição aí da crítica da economia política, né, mas compreendendo que, embora essas obras não vão adentrar no terreno, né, propriamente dito da economia política, elas fazem parte do complexo de referências, né, do complexo de construção e de obras aí que compõem o que o Mascaro chama, até por uma ótima analogia, de sistema solar marxista, né, como se o capital fosse o sol, né, aí desse sistema solar marxista, e as demais obras seriam aí os astros e planetas que compõem esse sistema solar, estão dando voltas ao redor desse Sol. Né? E aí é interessante perceber isso tudo enquanto esse sistema, né, esse corpo teórico, né, que não dá para entender só, quer dizer, você vai encontrar bastante coisa, certamente vai encontrar muitas reflexões, mas é importante que você não perca, não deixe perder no horizonte aí da cabeça o fato de que todas essas obras elas se conectam de alguma forma num sistema maior. Então, é aquilo. Não dá para compreender Marx só lendo o Manifesto Comunista, né? Não dá para compreender Marx só lendo A Miséria da Filosofia, né? Não dá para compreender Marx só lendo um ou outro texto, assim como também outros autores, né, outros filósofos, que não reproduzem os mesmos assuntos, né? Marx não reproduz a mesma ideia, o mesmo assunto. Existem momentos na obra dele, existem momentos na trajetória de produção intelectual dele, né? Mas essas obras, elas são relevantes não só enquanto clássicos, mas também para que a gente compreenda a sociedade hoje, né? É o que o Mascaro está colocando, né? Esse convite. O texto dele inaugura, né? Um dos textos que inauguram esse livro, né? Esse curso livre, que é um curso introdutório também ao pensamento marxista. Né? Então, uma espécie de convite, ele está tentando demonstrar justamente que, embora sejam obras do século XIX, elas ainda trazem os mesmos temas, os mesmos horizontes, né? E propostas de abordagem de mundo para que a gente possa compreender a atualidade. Isso é um dos principais movimentos que o Mascaro está fazendo nesse texto, né? Demonstrar a importância de se estudar o passado, né? O quanto isso é fundamental para que a gente consiga compreender os nossos passos no presente, as nossas projeções para o futuro e, enfim, dessa forma se justifica esse retorno a essas obras, né? No que diz respeito, então, a esse primeiro momento, né, dessa primeira obra aí escolhida, né, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, o que se evidencia, de certa forma, é a influência do pensamento hegeliano, né, no pensamento de Marx. Mas há de se fazer alguns adendos, por exemplo, como o fato de que Marx não teve aula com Hegel. Quando Hegel morreu, o Marx ainda era criança. No entanto, o Marx teve aula com alunos, né, do Hegel, pessoas que foram, né, que estudaram, né, que foram alunos de Hegel diretamente. O Marx teve contato com essas pessoas, né, mas diretamente não. E quando a gente fala da influência de Hegel no pensamento de Marx, a gente precisa compreender o contexto hegeliano daquela época,
né? O contexto hegeliano no sentido de que as ideias de Hegel eram as ideias predominantes naquele momento, né? Principalmente no que diz respeito ao direito, que era o curso que o Marx fez, né? Ele se formou em direito na Alemanha, né? Então, pensando ser o pensamento hegeliano, o pensamento hegemônico da época, a gente tem, então, né, alguns posicionamentos diante disso. E dentro desses diversos posicionamentos, alguns reafirmando, outros contrapondo, né, alguns tecendo críticas e coisa e tal, o pensamento de Hegel, né, Marx se encaixava justamente aqueles chamados hegelianos à esquerda, né, porque eles teciam críticas à teoria hegeliana, né, à obra hegeliana, né. Muito se diz também sobre Marx ter invertido a dialética hegeliana, pressupondo que Hegel criou o método dialético. A gente também, se a gente for olhar em termos de filosofia do conhecimento, teoria do conhecimento, né, a gente volta lá atrás e verifica que não foi Hegel quem criou o método dialético propriamente dito, né? A gente volta lá em Heráclito e coisa e tal, há outras influências ali também, né? Mas um dos grandes postulados da teoria hegeliana, né, que a gente vai encontrar lá no prefácio do livro Princípios da Filosofia de Direito, do Hegel, ali a gente encontra um desses grandes postulados, que seria do pensamento hegeliano, que seria a ideia de que o real é igual ao racional, né? E na crítica à filosofia do direito de Hegel, que o Marx vai escrever, né, ele apresenta ponto por ponto, né, ele rebate cada tese de Hegel, que a gente tem que pensar, quem nunca teve contato com a obra hegeliana, e quem nunca teve contato com esse texto do Marx em específico, ao entrar em contato com o texto do Marx sem ter conhecido a obra hegeliana, pode até estranhar a forma de exposição, né? A forma da disposição mesmo em que estão colocados os argumentos, né? Como tópicos numerados, né? Mas era muito comum, e esse livro de Hegel, Princípios da Filosofia do Direito e outros também estão colocados nessa disposição, né? De numeração, de parágrafo e algumas sentenças assim curtas, né? Não são parágrafos longos, né? E aí Marx pega e rebate um a um dessas teses, dessas sentenças aí, nessa obra, A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, né? E muito também se discute, né? Por exemplo, esse livro, o Mascaro traz essa reflexão que é muito interessante. Nesse prefácio desse livro, Princípios da Filosofia do Direito, tem muitos elementos que são fundamentais para se compreender o pensamento de Hegel, né? Que acaba que muitos estudiosos do campo da filosofia não recorrem por acharem se tratar de fato, sei lá, de manual de direito, vamos assim dizer, né? Que por se tratar de manual de direito, né, dessa forma não teria muito a contribuir. No entanto, no prefácio desse livro, Hegel deixa uma pista, algumas pistas elementares para a compreensão do pensamento dele de forma global. Que assim como Marx e outros pensadores, né, devem ser compreendidos dessa forma, global, e não fragmentada, né? E, enfim, ao desenvolver a crítica, né, o Marx, esse seria o ápice ali, talvez, de ruptura dessa fase do Marx, do jovem Marx, né, onde ele, até o momento, produz intelectualmente muito com uma referência no outro, né, a referência dele é o outro, ou seja, ele tece críticas a esse outro, ele apresenta os pontos de discordância, mas sempre a partir dessa negativa do outro, né? E aí passa-se a entender que a partir dessa obra dele, da crítica da filosofia do direito de Hegel, ele acerta as contas com a crítica hegeliana e diz, né, como se dissesse, isso está posto dessa forma, eu compreendo que está errado e é dessa forma que eu compreendo. E aí a produção intelectual do Marx passa como demonstra o Mascaro, a pautar-se na afirmação de si mesmo, né? É assim, assim, assado, eu quero descobrir quais são as chaves para entender isso, isso e aquilo, né?
E ainda sobre o pensamento hegeliano, né, esse contexto hegeliano, é interessante a gente visualizar como se fosse uma linha do tempo, né, mas compreendendo aí que não existe essa linearidade, né, existem rupturas e descontinuidades, assim, em termos de processo histórico, né. Isso a gente também chegou a comentar na primeira aula, né. Mas entender, assim, em termos de filosofia, né, e filosofia dominante, né, ideia de uma época, vamos assim dizer, que até o século XVIII, né, a filosofia burguesa, isso Mascara aponta muito bem, ela cuspia no Estado, né, até porque se tratava de uma crítica ao Estado absolutista, né, onde os reis eram elegidos, eram a representação de Deus na Terra, vamos assim dizer, e também eram eles quem ditavam o que seria razão e justiça, né, a partir do que bem entendessem, vamos assim dizer, né. Então, a filosofia burguesa ela é toda formulada nesse momento, né, e aí a gente vai ter o grande filósofo burguês desse momento revolucionário da burguesia se contrapõe ao absolutismo, né. A gente tem o Hegel como uma grande expressão filosófica desse período, né, e aí a criação dos imperativos categóricos e tudo mais, a ideia de uma razão fundada não no Estado, nesse Estado absolutista, e sim no indivíduo, a criação de princípios universais, né, a formulação de princípios universais, como a noção de propriedade privada, como a noção de liberdade contratual, como a noção de autonomia da vontade, a ideia de igualdade jurídica, tudo isso formulado pensando-se, né, numa contraposição a esses princípios, ideias, esse estado de coisas, né, do estado absolutista, né? E daí, enfim, né, demarcando aí essa contribuição kantiana dentro do campo que ficou conhecido, né, como idealismo subjetivista, né? Sendo esse, então, a referência filosófica e ideológica, né, que de certa forma justifica, né, e fundamenta esse processo revolucionário também, né, no campo das ideias, da burguesia contra o Estado absolutista. E aí a gente visualiza as grandes revoluções burguesas, né, a Revolução Francesa, e daí a gente passa, né, por um processo revolucionário, onde a burguesia passa a tomar o poder do Estado, coisa e tal, né, e meados do século XIX, essa filosofia formulada até então passa né, essa burguesia que passa a ocupar o poder no Estado, né, ela passa a entrar em contradição com algum desses postulados, né, como essa ideia da razão fundada no indivíduo e não no Estado, né, porque agora a gente está falando de um Estado burguês, que é Estado, né, obviamente com formulações diferentes e coisa e tal, mas essa filosofia passa a conflitar com muitas coisas que estavam sendo colocadas, né, ali dentro dessas contribuições do idealismo subjetivista kantiano. Então, se passa a formular algumas críticas, né, e uma outra filosofia no sentido de que o Estado, esse Estado burguês, passaria a ser a razão, né, porque a burguesia precisa justificar-se, né, essa seria a ideia, né. Então, o Estado passa a ser a razão, a gente tem a construção, né, de todo o arcabouço ali, né, teórico-jurídico que vai da forma ao que a gente conhece como positivismo, né, a ideia de uma razão individual, né, essa razão que antes fundava-se no indivíduo, ela passa a ser transplantada para esse Estado burguês, né, e o Estado entendido como razão em si, razão para si, e uma razão em si, né, para si que representaria uma razão para todos, né? Seria essa a ideia. E o filósofo que se ergue, né, que ganha força nesse período, ao defender essas ideias, é justamente Hegel, né? Então, o Hegel passa a ocupar o lugar de Kant
como grande filósofo político burguês nesse período pós-revolucionário, onde a burguesia já está no poder, né? E aí, situando Marx, né, a gente situa ele pós-Revolução Francesa, ali no século XIX, né? Como já coloquei, ele vai rebater tópico a tópico para afirmar, tópico a tópico dessa obra de Hegel, para afirmar justamente que o Estado não é a razão, e se é a razão, em realidade é a razão da burguesia, que tenta se apresentar e que se coloca, aparece dessa forma, né, como absoluto do nosso tempo. E é interessante, eu não vou citar aqui, né, a informação sobre a vida pessoal de Marx, que é interessante, né? Eu adoro esse tipo de comentário biográfico, assim, né? Eu adoro chamar a fofoca de comentário biográfico também, uma nova forma, né? Ressignificando aí a fofoca, mas o Marx escreve a introdução dessa obra, né, da Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, depois da lua de mel dele. E quem já teve contato com essa obra, o Mascaro expõe isso, né? Percebe que a introdução, que inclusive na ordem do livro ela não está publicada no início, ela é publicada sempre depois, porque ela foi escrita posteriormente, né? Se percebe que a introdução é muito mais fluida, a leitura é muito mais amarradinha, entendeu? Mais redonda, funciona, vai. Enquanto que os argumentos, né, da obra em si são muito densos, é uma leitura chata, né? E coisa e tal. Isso não acontece na introdução. E nessa introdução, Marx elucida boa parte do que ele colocou, né, na obra inteira. Ele vai expor que o problema do mundo não está no Estado. O problema do mundo também não é Hegel. Né? O problema do mundo é o capitalismo. É o fato de que o mundo está dividido em classes sociais. Esse sim é o problema do mundo, e é sobre isso que ele se propõe, a partir dali, a se debruçar para entender, né? E compreender, né, ele aponta isso diferente do discurso, que cada um é um, nessa filosofia, né, burguesa, que fomenta a ideia do individualismo, coisa e tal, indivíduos atomizados, né? Marx vai dizer que não, o mundo está dividido, na realidade, em classes sociais, né? E aí tem uma citação que eu elenquei, que é bem interessante desse artigo, está na página 17, quem quiser dar uma conferida, a questão não é o partido, o Estado, o governo, os poderes legislativos ou executivos ou judiciários, a democracia ou a eleição. Essas divisões que estão na órbita do Estado, para nós, guardam problemas e não alcançam o fundamental. Ficar refém de termos não ajuda a explicar a sociedade de um modo melhor. A chave para a compreensão é entender que o mundo é capitalista e está fraturado em classes sociais. É isso que o Marx passa a colocar ali, né? E aí, olha a importância disso. A importância disso, como eu falei, positivismo, né? Formulado nesse período e coisa e tal, né? Mas a ideia do formalismo jurídico individualista está colocada, né? Principalmente a ideia de que somos todos iguais, né? E essa perspectiva falseia a realidade de alguma forma. Essa perspectiva não nos permite ver as divisões de classe que revelam o capitalismo, né? Que revelam, de alguma forma, a sociabilidade capitalista. Como é que as classes se organizam? Como é que o mundo está posto na realidade, né? Isso é omitido através de toda uma construção teórica, né? Seja no campo da filosofia, seja no campo do direito, né? A política, o Mascaro vai apontar, né, se evidencia que a política não é um acaso, né? E que as mudanças se explicam a partir e através das classes, que, por sua vez, revelam essas formas de sociabilidade capitalista, que são específicas do capitalismo, né? E aí, Marx passa, então, a se debruçar sobre isso. A tentar entender por que existem classes sociais, como que essas classes sociais se formam, como que essas classes sociais se alteram, que classe que comanda a outra classe, né? Por meio de que categorias essa classe domina, essa classe comanda, né? Compreender também se é a partir da arma na mão, né? É com a arma na mão que a burguesia se torna dominante, né?
Ou é só porque ela tem o capital na mão, ou é as duas coisas, né? Então, Marx rompe com aquela negação do outro e passa a afirmar a si mesmo, né? Passa a formular com mais autenticidade, formulando sua própria teoria, a partir desse rompimento com Hegel, a partir desse acerto de contas, né? A segunda obra, então, que o Mascaro traz é o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, que é uma obra que é escrita no contexto ali do final da década de 1850. Né? Luiz Bonaparte, quem era este homem? Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, né? Ele deu um golpe na França neste período, né? E o nome 18 Brumário é ironia, porque em 18 Brumário, quando a burguesia chega ao poder, ela reformula muitas coisas, entre elas o próprio calendário, para dizer que o tempo começa ali a partir deste momento, deste rompimento aí com o velho mundo, vamos assim dizer. E 18 Brumário era uma data, né? 18, data mesmo, dia. Brumário um mês. Eu não me recordo a referência a que mês exatamente é. Mas vocês podem pesquisar aí na internet que vocês vão achar. No 18 Brumário, Napoleão Bonaparte, propriamente dito, ele tenta dar um golpe na França, porém ele falha. No entanto, Luiz Bonaparte, um dos indivíduos mais ridículos da história política francesa, né, que ninguém podia imaginar que um dia conseguiria sucesso, né, na tentativa de um golpe, consegue dar um golpe na França. Né? E aí, então, Marx, ironicamente, já sabemos que Marx era dado uma ironia, escreve 18 Brumário de Luiz Bonaparte. O 18 Brumário dele funcionou, né? O 18 Brumário do tio dele não funcionou. É isso aí. Tá pautada nessa aí a ironia e a justificativa do título, né? Ninguém deu valor aos problemas que este homem representava, né? E aí muitos, né, o Mascaro expõe, muitos acreditavam isso a uma questão de desatenção, outros acreditavam isso a uma questão de sorte dele, ou enfim, uma junção desses elementos. Para o Marx, nada disso justificava ou respondia, ou nos fornecia elementos capazes de compreender na concreticidade aquilo que estava se passando, né? E o que de fato acontece ali, né? Luiz Bonaparte toma o poder, ele dá um golpe, toma o poder e acaba com o regime presidencialista local. Então, assim, como ele conseguiu fazer isso com a burguesia, né, que estava ali organizada durante tanto tempo, e este homem concretiza um golpe e sai bem sucedido. Né? Para o Marx, nada dessas suposições nos trazia elementos úteis para compreender de fato o que estava se passando. Né? Marx vai se voltar ao seguinte, ele vai dizer que a gente precisa entender o que vem a ser o Estado e que a burguesia é uma classe econômica, né? E que em momentos eles se unem por certos interesses, mas, no geral, eles são agentes em concorrência. Então, os setores da burguesia estão concorrendo entre si. Né? Até trouxe uma citação bem interessante sobre essa passagem, está, né? Na página 19, né? Onde o Mascaro coloca: a burguesia pode ter momentos de não conseguir fazer o que precisa para afirmar sua dominação geral de classe sobre a sociedade. Nessas horas disfuncionais, quando a administração do capitalismo não consegue mais ser feita pela própria burguesia, porque seus setores se digladiam, vem o golpe, conforme identificou Marx. No entanto, no momento em que a força externa impõe outra ordem, ela acaba também sendo burguesa, porque não se tirou nem a propriedade, nem a indústria, nem o comércio da burguesia. Ela opera no seio de suas formas, ou seja, por vezes, quando a classe burguesa não consegue administrar a sociedade em benefício do capital, como foi o caso da França, de Luiz Bonaparte, há um golpe contra a burguesia para salvar o capital. Então, assim, a partir dessa citação, a gente pode compreender algumas coisas, e é isso que o Mascaro está trazendo, né? Que a classe que controla o Estado, isso, obviamente, a partir de Marx, né? Dentro deste texto específico, que é o que Marx está trazendo, a classe que controla o Estado não necessariamente vai conferir a esse Estado, né,
seu talhe estrutural, né, ela não vai mudar substancialmente esse Estado, né? A sociedade, independentemente de administração do Estado, de gestão do Estado, continua a mesma. O que se altera é o grupo que está ali gerindo esse Estado, né? Marx, inclusive, utiliza uma expressão para se referir a este fato, né? Inclusive, setores da burguesia francesa comemoraram o fato de Luiz Bonaparte ter tomado o poder de assalto. Isso porque o contexto era um contexto de crise institucional, de crise de gestão, né? Ali entre os setores da burguesia que estavam se digladiando, né? E não estavam conseguindo levar aquilo adiante. Então vem um sujeito esdrúxulo, né? Que ninguém botava fé, vamos assim dizer, e concretiza um golpe extremamente oportuno para um recuo necessário daqueles setores da burguesia, o que diz respeito ao trato com o Estado, né? A capacidade de levar esses projetos do capital adiante. E este homem, figurativamente ridículo, passa a ocupar, dentro do seu governo, um papel extremamente relevante. Até porque o que ele queria, de fundo, era aplauso, era ser lido como um sujeito, né, um rei e tudo mais, todo esse delírio monárquico, né, era isso que ele queria viver. Enquanto que no campo econômico, né, foi feito o que deveria ser feito, não estava se conseguindo levar a cabo, o que diz respeito à manutenção daquele sistema ali. Então, Marx costuma se referir a isso, né, como a esse episódio, como se apeou, né, a burguesia do poder para o mundo continuar sendo burguês. É isso que acontece. Então, ainda que se altere o administrador, né, o Estado continua sendo o mesmo. É isso que está sendo colocado. A mera tomada de poder, então, se faça entender, a partir dessa leitura, que a mera tomada de poder não muda a ordem social, né? Não é o Estado, porque... E por quê? Né, se pensa, mas a gente consegue algumas conquistas, isso e aquilo. Claro que muda, como você está dizendo que não muda, né? Porque não é o Estado que cria a sociedade. Ele, na realidade, resulta de determinada estrutura social, né? Ou seja, foi o capitalismo quem estruturou a forma política específica que é o Estado moderno, né? Então, ao dominar o Estado, se domina o produto, não se domina o que produziu, né? Não se domina o produtor. Então, para Marx, o coração da sociedade capitalista não é o Estado, e sim as relações de produção capitalistas, né? Exemplos a gente tem, né, de gestões, né, que conseguiram, em termos de reformas, melhorias e coisa e tal, alguns avanços, né, em termos de lutas e coisas assim, né? Salvador Allende, no Chile, né, algum período do governo Lula, né? Então, reformas, melhorias, resistências são possíveis, né? Mas não dizem respeito a uma mudança estrutural. Por quê? A forma política Estado, ela é uma forma necessária no capitalismo, né? O Mascaro, ele referencia uma obra dele, que é o Estado e as Formas Políticas. Acho que é esse o título, se não for, enfim. Acho que é esse o título, sim. Enfim, eu sou péssima com títulos. Mas nesse livro dele, e ele referencia esse livro no texto, ele vai dizer que o Estado está amarrado a uma âncora, né? Uma forma política terceira aos agentes da produção, que é espelho da forma mercadoria, né? Forma de relações sociais, da qual não depende simplesmente uma vontade para dominá-la e modificá-la, né? Então, justamente nesses momentos de crise institucional, de capacidade de levar a cabo aí algumas medidas e reformas e alterações necessárias ao pleno funcionamento do capital, expansão, em termos de concentração e etc., né? Isso que a gente vê na próxima aula, esses processos de acumulação, expansão do capital, ampliação, enfim.
Isso evidencia um fato de que o que não mata, né, como se diz, brincando por aí, né, o que não mata fortalece, né, denota exatamente, evidencia essa capacidade de que a burguesia tem de absorver essas derrotas, né, diante desses momentos de crise e de se restabelecer. Isso fica evidente nesse texto. E, bom, para Marx, o ponto principal ali era tentar entender como as contradições sociais permitiram que aquele homem tido como louco tomasse o poder. Né? Para ele, isso era elementar. E não aquelas suposições vazias, né, de sorte ou de não se atentaram suficientemente, né, e coisas assim. É interessante, né, observar em termos de formulação como que Marx vai caminhando na sua trajetória intelectual, porque a gente vai visualizar tudo isso condensado, né, lá no apogeu da sua produção teórica, que é o Capital, né? E ali ele vai demonstrar como que funciona essa sociabilidade capitalista, né? Em termos elementares, né, da forma mais elementar as formas, né, mais gerais, tendenciais e tal. E ele vai mostrar, né, que tudo tem a forma de mercadoria, que tudo está moldado para ser vendido, né? Seja educação, seja estética mesmo, seja vestimento, comida, saúde, e principalmente o trabalho, né? Principalmente o trabalhador. A exploração da força de trabalho está passando por tudo isso, né? E aí, nessa obra, a gente consegue compreender aí isso que Marx estava apontando como necessário ser compreendido lá no 18 de Maio, né? Uma obra anterior ao Capital. Enfim, e a última obra referenciada pelo Mascaro, né, é o Socialismo Jurídico, né? Aí Marx já havia morrido e Engels e Kautsky formulam aí essa resposta, na realidade, a uma série de formulações que estavam acontecendo no plano do direito, mas, obviamente, não só, a gente já consegue visualizar a relação, né, entre essas diversas áreas até aqui. E a partir dali, o grande debate que estava sendo colocado naquele momento é o que a gente pode fazer do direito e da política na atualidade. Daquele tempo, e é alguma coisa que a gente se pergunta até hoje, né? Então, daí, novamente, a importância desses clássicos, né? Na página 22, eu vou referenciar diretamente, né? Mais um reforço, e aí nesse texto, tanto Engels quanto Kautsky, eles estão recorrendo a justamente as contribuições de Marx, né? Partindo principalmente da premissa de que na sociabilidade capitalista, é que eu estou me referindo literalmente, né? Na sociabilidade capitalista, o Estado é capitalista. Não basta tomar o Estado, pelo contrário, é preciso destruí-lo, porque o Estado não é um aparato técnico externo ao capital, e sim um produto dele. Né? Isso aí a gente viu até aqui, a partir dessas outras obras. Né? E o que o Engels e o Kautsky vão fazer neste livro é justamente reforçar esses argumentos, desfazer alguns mal entendidos da obra de Marx e responder algumas formulações da época, no que dizia respeito, por exemplo, uma parcela da esquerda da época entendia que a análise de Marx estava defasada, né, porque aquelas condições nas quais foram escritas as obras, naquelas condições de miserabilidade, pobreza, etc., não existiam mais, já haviam sido superadas de alguma forma, né? Era uma ideia reforçada, mesmo por alguns juristas conservadores daquele período, que se agarravam a um otimismo jurídico que falseava a realidade, né? E reforçava a ideia de que o marxismo havia acabado, porque suas premissas não teriam mais validade, né? Para esses juristas à esquerda, né, esses que pensavam dessa forma, né, e se auto-intitulavam juristas socialistas, né, ou formuladores aí do socialismo jurídico e coisa e tal, para eles, então, né, e para toda essa gente, na realidade, de diferentes formas,
o direito passa a ser uma arma de lutas por alguns direitos, né? E aí é interessante pensar que é colocado uma arma de luta por alguns direitos, né? Não por todos. Porque se fosse por todos, aí complica um pouco para eles, né? Então, se passa a ser pensado ali, né, muito, né, a questão do reformismo, né? Os juristas acreditavam que esses juristas, né, reformistas, juristas socialistas, juristas de esquerda, acreditavam que era por meio do direito que a gente conseguiria construir um mundo melhor, né? Essa basicamente era a ideia. Diferente de Marx, que ia, né, as premissas marxianas justamente iam no contrário disso, onde se tinha a ideia justamente de que não bastaria dominar o Estado ou as normas jurídicas, seria preciso acabar com o Estado e com todo esse conjunto de normas, né, que também fazem parte desse mesmo Estado, são formuladas por ele. E aí surge um sujeito, né, que poucas vezes no texto ali o Kautsky e o Engels vão se referenciar, que é o Menger. O Menger acreditava na construção de um socialismo por meio de alguns ganhos, né, e não por meio de um processo revolucionário. Então, Engels e o Kautsky, eles pegam e, por sua vez, vão contrapor as ideias deste homem e de outros juristas da época, né, dizendo que esses ganhos jamais existiriam. Esses ganhos podem existir, mas não na radicalidade capaz de levar à superação, né, do capitalismo. Né? Não é que esses ganhos não possam existir. Esses ganhos, essas reformas são possíveis, né, através do Estado. No entanto, não significa que a estrutura da sociedade vai ser alterada. Né? E tudo isso eles argumentando, recorrendo aí às contribuições de Marx. De um lado, para dizer que elas não estavam ultrapassadas, de outro lado, para enfrentar alguns equívocos, e de outro, para dizer que não era possível. O título do livro é Socialismo Jurídico, justamente porque eles acreditavam que isso não era possível. Esse é um projeto irrealizável, né? Não é cabível esse tipo de experiência, esse tipo de ideia de que um outro mundo vai ser construído através do direito, através da forma jurídica. Né? Forma jurídica é essa elementar ao funcionamento do capitalismo. Né? Então, a gente tem como exemplo, né, de que essas reformas são possíveis e de que é possível alçar alguns ganhos através delas, né, através das experiências de bem-estar social, né? Mas a gente observa também a ruína desse projeto, né, e o crescente aniquilamento de direitos sociais, né? Essa ideia de bem-estar social, entendida por muitos, né, quando se trata de Brasil e América Latina, como esse projeto não se realizou em sua plenitude aqui, o que a gente viveu foi uma tentativa de construção que desde sempre se culminou, né, num estado de mal-estar social, e esse mesmo estado de mal-estar social, ele veio sendo desde então atacado, deteriorado, né? Então, essa própria ideia de realização de direitos sociais, de ganho e tal, se a gente for olhar comparativamente aos países onde, né, se realizou plenamente essas premissas do estado de bem-estar social, é uma outra realidade, que não é a nossa, que não é a realidade de muitos outros países da periferia do mundo. Né? Então, o que está colocado de fundo dessa discussão, que nos serve até hoje, é justamente a ideia de que é sim possível lutar por direitos e conquistar alguns desses direitos, né? Mas isso é extremamente pontual, né? A gente não pode gozar com poucas conquistas, né? O que se ganha rapidamente se perde, a nossa experiência mostra isso, né? Ou nem chega a se concretizar, né? Para além desse plano jurídico formal, para além do plano da abstração, para além da ideia de que somos todos sujeitos de direito, para além da ideia de que somos todos iguais perante a lei, né? Para além de tudo isso que está colocado, né? E então aí, o que eles estão colocando nesse livro é justamente a impossibilidade de se falar em socialismo jurídico. O socialismo não vai ser construído através do direito, isso é impossível, né? O Estado não é uma peça isolada, né, sem um laço estrutural com a realidade que a gente poderia tomar nas mãos e conferir os aspectos que a gente quisesse, quando bem entendesse isso, né? Não é assim que a banda toca. Basicamente é isso que o Mascara está expondo acerca dessa obra, né? Na política, ele vai colocar o fundamental, né, o que é estrutural, são as formas da sociabilidade capitalista.
né? A mercadoria, o valor de troca, a lógica que faz com que todos os trabalhadores do mundo sejam pessoas que se vendem à exploração do capitalismo, né? A separação entre capital e trabalho, tudo isso é fundamental. O Estado, ele administra, esse é o papel do Estado, mas ele não determina essas relações, né? Estruturalmente, ele vai funcionar conforme o funcionamento do capitalismo, né? Então, ele não é ocasionalmente capitalista a depender de estar lá gerenciando ele, não é sobre isso. Ele é necessariamente capitalista. Ele é um produto do capitalismo, né? Modo de produção capitalista. Né? É claro que existem outros modos de produção, existiram ao longo da história, com outros modos de organização política. Né? A do capitalismo, a forma de organização política do Estado, do capitalismo, é o Estado, como o conhecemos, este Estado moderno. Né? E aí também eles vão bater, né? Isso aí traz para a gente algumas reflexões úteis também. Quando o senso comum atrela a ideia de Estado forte como sinônimo de socialismo, a gente consegue visualizar a partir dessas reflexões que não se trata disso. Socialismo não tem nada a ver com isso. Socialismo é sobre uma outra coisa, uma outra sociedade. Ou seja, se destrói tudo que está colocado e se constrói outra coisa no lugar. Não é reformando, não é pintando o Estado de vermelho, não é pintando a cara de vermelho que se constrói um Estado socialista. Não é dessa forma. Não é um Estado forte. Geralmente as pessoas costumam até mesmo associar Estado de bem-estar social com socialismo e absolutamente são coisas distintas. E aí pegam experiências, né? E aí existe um debate muito vasto também sobre o que foi a experiência da União Soviética, né? Não vou entrar nisso aqui, mas o próprio Mascaro, ele aponta uma discordância de que aquilo ali teria sido uma experiência socialista. Isso vocês vão encontrar literatura a rodo, né? Basta usar o Google acadêmico, enfim, sobre o que foi a experiência socialista para alguns, né? O Mascaro entende que se tratou, na realidade, de uma experiência de capitalismo avançado, não necessariamente de uma experiência concreta, real, de socialismo, né? Então, assim, há debates sobre o que foi aquela experiência e outras experiências também, né? Mas, em essência, em termos de formulação, ideia, fundamentos, não tem nada a ver com o Estado forte e a ideia de socialismo. E aí, todo esse trabalhão que dá, então, pensar no Estado do socialismo, essa construção de um mundo novo, essa construção de uma outra sociabilidade, onde, né, como nos dizeres finais lá do Manifesto Comunista, onde o livre desenvolvimento de um é condição para o livre desenvolvimento de todos, é um trabalhão do caramba, né? E como é que a gente também encontra tempo no dia a dia para pensar isso? Ninguém tem tempo. E quem está nas lutas construindo também não tem tempo, porque a gente vive numa sociedade que nos rouba este tempo livre, né? Ou este tempo fora do trabalho. Nesse contexto de pandemia, de isolamento social, aqueles que tiveram garantido o seu direito de isolamento, que não é um privilégio, é um direito que deveria ser garantido a todos, não é o que a gente está vivendo, não é o que a gente está visualizando, em algum momento vão se dar conta, ou já se deram conta, de que não se trata, home office não se trata de você trabalhar de casa, e sim de você morar no seu trabalho. O seu tempo, a sua privacidade, né, são invadidas. Isso não existe mais. Você está ali o tempo todo online, o tempo todo produzindo, o tempo todo preocupado com o trabalho, né? E, então, são coisas diferentes, né? Então, por isso que pensar na construção de um outro mundo não é uma ideia que tem tanta passabilidade assim, né? Vamos assim dizer, por isso que pouca gente hoje em dia é marxista, né? Que é o que o Marx Caro está colocando, por isso que pouca gente hoje em dia, se a gente for comparar em termos, né, quantitativos, poucas pessoas, né? Não é a maioria das massas que está sendo colocada ali a se organizar na construção do poder popular, que seja, enfim. São grupos, né? São muitos, também não estou desconsiderando, né?
que existe uma parcela significativa da população que se organiza, principalmente aqueles são os mais atingidos, né, por essas contradições todas, né, por essa violência toda do capital. Né, a gente visualiza isso, né, justamente esses processos de construção aí de organização popular e coisa e tal, né. Mas, né, tudo aquilo que não está no horizonte político imediato das pessoas, né, elas já logo tendem a entender, né, que não é realizável. Mas a gente também não pensa assim porque a gente entende, essa é a minha opinião e acabou. Não, a gente é moldado a pensar dessa forma também, né? Que a ideia para solução, né, das contradições, da miserabilidade, da pobreza, etc., basta que a gente pegue o Estado na mão e solucione essas coisas. E Marx vai justamente nos dizer, toda a contribuição, toda a tradição marxista vai dizer que não é assim que a banda toca. Né? A experiência histórica concreta nos mostra que não é assim que a banda toca. Né? No entanto, muitos ainda acreditam nisso. Né? E em termos de ideologia, né, pensamento hegemônico e tal, é o que está colocado. Não está no horizonte imediato, político imediato, da possibilidade de pragmatismo, logo descarta. Por quê? Vai me demandar mais trabalho, vai me demandar a construção de uma outra coisa que não é essa que está colocada. Né? Então, é isso. O socialismo é sobre, em resumo, né, tudo isso está colocado. O socialismo é sobre pegar, reformular todas as normas jurídicas. Né? Não é isso. E colocar ali, pintá-las de vermelho, o Estado fazer isso. Não é sobre isso. É sobre transformar as formas de sociabilidade capitalista. Ou seja, criar outras. Criar outro campo. E não reformar um campo que já existe. Basicamente, era sobre isso a exposição desse texto mascaro. Eu vou salvar aqui, obviamente não tem como debater comigo mesmo, e vou encaminhar para que seja postado. Obrigada.